depoimento maravilhoso e hoje, inédito aqui no podcast, é uma pessoa que já passou pela terapia, hoje está de alta, é o Jorge Noleto, é o Dr. Jorge Noleto, e ele vai fazer a auto-apresentação dele, mas nós vamos falar sobre ressignificando seus traumas por meio da terapia. E o Dr. Jorge Noleto vai estar conosco nesse processo aqui, né, de divulgação, de esclarecimento, né, de depoimento também, né, do quanto que a terapia muda a vida da pessoa. Por favor, Dr. Jorge. Pronto. Boa tarde aos que estão assistindo. Meu nome é Jorge Noleto, sou cirurgião dentista. Atualmente atuo como professor a nível nacional e agora também internacional. E muito feliz pelo convite, porque a doutora Helenise ela faz muito parte do meu sucesso de hoje, sabe? Acredito que eu não seria uma parte do que eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse processo. E é até interessante falar porque até na vinda, né, na subida pra cá, eu vim, até comentei, eu fico relembrando assim dos momentos que eu vivi aqui na minha fase difícil de autoconhecimento, de entender o porquê das minhas dores, dos meus traumas, o porquê de tudo que no período não fazia sentido pra mim. Eu não tinha resposta de nada e hoje tá aqui outra pessoa com outra cabeça, um olhar diferente sobre a vida. E é isso que a gente vai bater um papo hoje. Eu vou tentar pincelar um pouco de tudo que eu vivi desse período de terapia, o quanto isso foi importante para mim, para minha transformação, não só pessoal, profissional, mas também espiritual, que é o que eu mais acredito seja o que eu mais valorize hoje, sabe? E a gente pode começar falando sobre o meu início aqui, né? Porque na verdade, o meu início lá, que eu comecei né? lá naquele outro local. Não, Acho que nesse ambiente. eu tava no terceiro semestre da faculdade, eu acho. Era um garoto, Bem era um no jovem, comecinho, muito jovem, né? Assim, no sentido mesmo da imaturidade ainda, né? Lidando com as suas emoções, Isso. né? Muito confusas as emoções, né, Jorge? Mas é interessante, assim, você vai começar a falar, só para esclarecer para a população, que o convite foi feito para o cirurgião dentista, né, para falar sobre saúde mental e sorriso, né? E aí veio o insight, né? Ele, eu quero falar, né, sobre, né, como eu estou, sobre ser, né? Porque para você chegar nesse cirurgião dentista, chegar no status que você está hoje como professor internacional, rodando o Brasil também, né? Deixando o seu legado, que é lindo, né? O seu legado, porque assim, é uma conquista por mérito próprio, né? Claro que Deus ajudou e continua ajudando bastante, mas tem eu que te acompanhei, né? E você, nós sabemos muito, né? Da história, de detalhes, né? Que são muito significativos para a tua vitória. Então, como a gente até havia comentado, eu comecei a terapia, na verdade sempre fiz, né? Desde a perda do meu pai. Eu perdi meu pai aos 7 anos de idade e minha vida nunca foi muito fácil porque a perda de um pai precoce, né? Um crescimento totalmente desestruturado financeiramente, emocionalmente. A minha mãe é costureira, não tinha condições de bancar eu e meu irmão. Então, isso tudo fez com que eu tivesse que abraçar o mundo muito cedo, né? Eu saí para trabalhar com 13, 14 anos de idade, fui servir açaí num quiosque, sabe? Então, são coisas que me trouxeram muitas inseguranças, porque eu tive que abraçar o mundo muito cedo e eu acabei apanhando muito disso, né? De ter que ganhar dinheiro cedo, porque não tinha condições de nada. Minha mãe... a vulnerabilidade da criança, né? Pois é. E aí é muito disso que eu passei, que se eu fosse falar aqui nem daria tempo, porque é muita coisa. Sim. Mas assim, em resumo, essas coisas que me fizeram sofrer muito, né? No passado, a perda do meu pai, ter que trabalhar cedo. Enfim, eu carreguei isso por muito tempo, até que quando eu saí daqui, eu comecei a trabalhar tendo uma outra ótica da situação. Por exemplo, eu lembro até hoje uma pergunta que você me fez, inclusive na vinda pra cá eu estava lembrando dessa pergunta. Um dia nessa sala aqui você falou assim, quem é Jorge? E aí eu pensei, Jorge já era dentista, já era formado. Sim. Agora, né? Na minha cabeça eu pensando, Jorge é um dentista que
tá crescendo. Só que eu fui, depois de um período, eu fui entendendo que a minha resposta não estava certa. Isso era o que é que o Jorge fazia. E de fato, quem é Jorge, aí eu comecei a entender quem é Jorge. E essa sua pergunta, até hoje, ela fica na minha cabeça, porque sempre que alguma coisa me afeta, por exemplo, no início do meu período profissional, que eu recebia críticas, né, de profissionais também, e quando coisas assim me afetam, eu pergunto, quem é Jorge? Aí eu vou tentar lembrar quem é Jorge. Jorge é um menino que perdeu o pai cedo, que saiu de casa cedo para trabalhar, que é responsável, que é um cara de caráter. E eu fui moldando a minha resposta de quem era o Jorge. Sim, e se fortalecendo, né? E isso me fez até conseguir me valorizar mais, sabe? Porque, assim, muito da minha vida foi insegurança, por vários fatores. Claro. E por muito tempo eu não sabia quem era Jorge. Eu não tinha... Eu pensava, Jorge no começo, Jorge é um menino que perdeu o pai, coitado. E aí minha visão era diferente da que eu tenho hoje, sabe? Então, por exemplo, até para absorver uma crítica hoje, não me afeta mais como antes. Até porque eu sei quem é o Jorge, né? Agora eu sei quem é o Jorge. E a capacidade, o potencial, né? Isso. E foi uma pergunta tão simples. Você perguntou de uma maneira tão simples, mas que impactou tanto isso pra mim hoje, sabe? E não só isso, né? Mas assim, a importância dos seus questionamentos, que eu passava a semana pensando. Eram umas perguntas assim, mas que eu passava a semana inteira e aí as coisas vão fluindo, porque assim, eu vim através da dor pra cá. Sim. Isso é um fato. Muita dor, Muita né? dor. Até chegar aqui, eu digo sempre que quem passa pela porta do consultório de um psicólogo, uma psicóloga, ele supera muita coisa. Porque até chegar aqui, quanta dor você já viveu, né? Isso. Então, assim, quando a gente não tem mais forças, não sabe mais o que fazer, aí a gente busca. Já tentou de tudo, né? Isso, aí a gente busca. E foi quando eu busquei aqui. Na verdade, lá, na época, né? Mas aí, busquei lá, fiquei bem, depois afundei de novo, voltei de novo e até então tá tranquilo. E é bom você falar isso, Jorge, porque também esclarece para as pessoas, porque a terapia, ela é um processo contínuo, embora tenha pausas, né? Você veio numa época da sua vida, né? Um jovem, né, que tinha finalizado a adolescência, mas já estava na vida adulta, cursando terceiro semestre, mas com muitos problemas emocionais, psicológicos. E aí ficou bom, né, tem a alta, depois quando sente que está apertando um pouquinho, volta, de né? novo, Eu digo que o paciente é paciente para a vida toda, pra né? vida toda, é. Quando entra, assim como você subiu o elevador, né, e lembrou, né, de tudo, né, do tempo que você passou em processo de terapia, nós, psicólogos, também lembramos da história, sem ter que olhar registros, né? Então, isso é muito lindo, o teu processo de terapia. E aí você fez um processo, ficou bem, depois você retornou, e aí segue, por favor, aí. Você falou disso, né? Porque quando eu saía daqui, eu saía bem. Na tua frente. Quando chegava lá embaixo, começava a escorrer. Olha aí. Começava a escorrer porque eu refletia sobre muitas coisas até do meu passado, que eu acho que o cérebro da gente bloqueia por uma questão de autodefesa, sabe? Sim, o inconsciente ele retém para você não sofrer, né? Porque senão entra numa depressão, e isso aí, é comum. Quando a gente começa a trazer de volta, e como são sentimentos muito fortes, né? Sim. A gente acaba desmoronando. Por isso que nós chamamos de traumas, né? O nosso inconsciente, ele retém os traumas pra gente continuar lutando, sobrevivendo. E quando você está em processo de terapia, ele vai liberando. Vai liberando para você poder encontrar as respostas e ficar bem, se curar desse trauma. Porque a gente cura o trauma. Pois é isso. Hoje é o que eu penso, assim... As coisas que eu te falava antes, se eu falasse hoje, eu já não choraria mais. Porque eu já consegui entender, eu já me curei. Sim. E até na época eu não entendia o que era a cura de um trauma. Porque eu pensei que toda vez que eu falasse eu ia sentir, eu ia sofrer como eu sinto, mas não. É como se fosse uma... Sabe, a dor, ela me apertou a ponto de eu ter que virar uma chave. Ou você para de sentir a dor e amadurece e entende que você tinha que passar por aquilo, por algum motivo. Sim. Ou você continua lamentando e sofrendo a vida inteira. E essa foi uma virada na minha vida, da terapia. Bacana. Porque eu cheguei aqui muito frágil, muito psicologicamente abalado por N fatores, né? Que não dá nem pra falar aqui porque são muitas coisas.
E hoje, como eu te disse, uma coisa para me abalar, ela tem que ser uma novidade, porque coisas lá de trás já não me abalam mais. Você já entende, Eu né? já entendo. Você sabe como o teu cérebro funciona, né? Diante das situações ameaçadoras, né? Então, assim, o que o processo de terapia faz também é psicoeducar, né? Você passa a ter uma psicoeducação sobre as suas emoções. Sim. Então, às vezes, você vai entrar em contato com aquele mesmo trauma numa cena de filme, tá entendendo? Num comentário, num noticiário, e você já consegue psicoeducar o teu cérebro para que você, né, não entre em contato com aquela emoção da forma como ela te traumatizou, né? Você olha para aquela história, você conhece a história, mas aquela história não te pertence mais. Não. Você está em outro lugar, construindo a tua história. E né? foi isso que eu aprendi aqui, principalmente aqui. Embora também tenha outro lado que eu busco, sempre busquei e continuo buscando, que é a minha evolução espiritual, sabe? Sim. Porque além de terapia do nosso... Acho que é muito importante, obviamente, é uma coisa que é indispensável para qualquer ser humano. Não tem como você não sofrer na vida. Eu acredito que não existe uma vida perfeita. Então, o processo de terapia me ajudou muito a enxergar e a me libertar disso, mas também tem um lado espiritual, sabe? Eu acredito muito que muito do que eu estou me tornando hoje tem a relação com o meu lado espiritual, com o meu lado do bem, de ajudar, sabe? De servir o próximo, de não julgar. Hoje eu já me policio muito. Obviamente que vez ou outra a gente peca nisso. Sim, por exemplo, de fazer julgamentos. Faz parte, né, da humanidade, né? Só que aí a gente, eu, por exemplo, eu fico me policiando. Eu falo, opa, quem é você para julgar a pessoa? Você não é, eu falo para mim em voz alta. E é muito importante esse diálogo comigo, sabe? Que eu não tinha antes. Isso na terapia aprende, né? Você eu aprendi se perguntar, né? Eu aprendi aqui tanto a me elogiar quando eu fizer algo correto, quanto a me oprimir né? quando eu fizer algo de errado. Porque eu acho que a palavra, ela tem um poder que a gente não tem noção. Eu dizia pra mim que eu ainda ia palestrar em grandes palcos. E hoje eu palestro em grandes palcos. A palavra tem poder. Tem muito. Pro bem e pro mal. Pro mal, pois é. Né? Então, por isso que eu sempre coloco que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Não usar termos pesados como ódio, né? Coisas que vai trazer para você uma energia negativa, né? Não só para você, mas para as pessoas que estão no seu ambiente. Então, se não é para falar coisas boas, não engrandecedoras, né? Guarde para você. É verdade, eu também penso isso. Porque é muito bom falar, óbvio, de terapia e tudo, mas eu acho que tem um lado que a gente tem que acreditar que existe, né? Sim. E é esse lado também que me fez evoluir, sabe? Que me fez entender que não adianta, o que é seu e ninguém pode falar o que for de você, pode te criticar, mas se você continuar fazendo o seu direitinho, correto, buscando ajudar as pessoas, servir, sendo uma pessoa do bem... Sabe, são diversos fatores que engrandecem muito a gente, não só como lá do ser humano, mas também, como eu te disse. É uma somatória, né? Isso soma ao ser que você está se tornando, né? Você sempre foi, mas assim, você vai lapidando, você vai melhorando, né? E você vai aprendendo muito nos encontros, né? Assim, você como professor, assim como eu como professora, nesses encontros você aprende muito, porque você acaba se deparando com realidades que muitas vezes para você não é reconhecido na tua realidade. E aí você, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí você começa a se questionar. Eu acho que a grande pegada da terapia é isso, você tá de alta da terapia, mas você continuar se questionando, continuar se perguntando, é aí que o processo continua e você vai evoluindo, né? Eu acho que a vida da gente é uma eterna terapia. Às vezes sozinho, às vezes aqui, profissionalmente falando. Mas é uma coisa que até um tempo, eu não sei se você lembra que eu postei uma história agradecendo. Lembro. Porque, sabe, é uma coisa assim que ela transformou a minha vida. Eu te digo isso com toda convicção. A terapia mudou a minha vida. E é lindo você falar sem nenhum tipo de preconceito, né? Sem nenhum tipo de milindre, né? Do que as pessoas vão me julgar ou pensar sobre a minha pessoa, né? E você, de alguma forma, acaba estimulando outras pessoas a procurar a cura também, porque a cura espiritual, a cura psicológica, a cura, né, física, né, todas elas existem,
né? E os profissionais eles estão aí para isso, né? Pois Para é. ajudar, né? Na verdade, desculpa até o termo, mas eu acho uma tolice você ter medo de falar que faz terapia, sabe? Porque assim, a vida não é um paraíso. Não. Não tem como você passar por aqui sem sofrimento. Então, acho que não tem motivo nenhum para ter vergonha de falar que está no processo terapêutico, né? Eu acho que isso é tolice, assim. E é um tratamento, né? É um tratamento tanto quanto outro, você né? tá com dor de cabeça, você vai lá e toma dipirona. Qual o problema? Nenhum. Então, é até uma coisa que eu acho que já devia ter sido abolido da população, né? Esse medo de julgamento, de que a pessoa vai pensar sabendo que eu tô fazendo terapia. Mas o julgamento, Jorge, ainda existe e é um estigma até, tá? De que as pessoas que não conseguem lidar com seus problemas psicológicos e emocionais sozinhos são pessoas fracas. E na verdade não é. Quem busca ajuda é muito forte para ir buscar ajuda. Justamente. Porque se fosse frágil não buscaria ajuda, né? Justamente. Alguns até perdem a vida, né? Por conta dessa fragilidade. Pois né? E olha só, perde a vida por quê? Muitas vezes porque tem medo de um julgamento de uma pessoa que não tem influência de nada na tua vida, não paga tuas contas, não faz seu trabalho por você, que nada. Aí você fica criando uma barreira porque tem medo do que o outro vai pensar, porque você quer que a pessoa pense que vocês têm uma vida perfeita. Né? Isso aí é uma coisa que eu acho que é uma, desculpa, mas é uma tolice de nós, de nós seres humanos que pensamos dessa maneira, né? E é por isso que hoje eu tô também liberto disso. Sim. Falo tranquilamente. E o quanto que a tua carreira, né, assim, eu acompanhei desde a universidade, né, terceiro semestre que você estava, e hoje eu te vejo aí, né, na mídia, né, você palestrando, você ministrando curso, você sendo reconhecido, né, por algo que você construiu, porque isso não caiu do céu para você, né? Não foi ninguém que chegou lá e falou assim, tá aqui, faça esse curso que você vai se dar bem. Tudo você construiu passo a passo. Eu lembro de momentos que você falava assim, eu passei a noite fazendo isso, construindo algo, né, estudando. E o quanto que você se apropria quando você constrói. Né? Além do processo de você saber o que você está fazendo, mas você também vai saboreando essa descoberta da tua capacidade, né? Que eu não sou aquele menino órfão, frágil, vulnerável, né? Carente. Eu sou muito forte. Olha tantas coisas que eu consigo fazer, né? É verdade. E a terapia, ela traz muito isso. Em que momento, Jorge, você percebeu que você estava em processo de terapia? Porque a terapia, assim, você já iniciou, você teve alta, né? Iniciou, teve alta, hoje você está de alta já faz bastante tempo, né? Tá, que bom. E, assim, muito louvável da tua parte você querer se expor também com a pessoa que te acompanhou, né? E não tem nada antiético aqui da gente estar falando sobre, porque é uma espontaneidade tua, né? Você desejou falar, não foi nem eu, né? Então, isso é muito bom. Mas em que momento você percebeu que a terapia foi algo muito importante, que ali você estava encontrando respostas? Porque você era muito jovem, né? E o jovem, ele está muito conectado com outras coisas, com a própria rede social, com a própria juventude, né? De sair, de pessoas. Sim. Em que momento, né? Enquanto estava todo mundo na balada, todo mundo pensando em outras coisas, você estava cuidando da tua dor, né? E fazendo terapia. Pois é. Olha, assim, confesso a você que no nosso primeiro período de terapia, eu estava me curando de dores de fim de relacionamento, de responsabilidade, porque minha faculdade era particular, né? Tinha fiéis, mas assim, tinha que pagar aluguel de apartamento e várias coisas que me pesavam, né? Então, nesse primeiro momento, a minha terapia foi mais para entender o que é que estava acontecendo e onde que eu ia, para onde que eu estava planejando. No segundo momento, que já foi aqui, nessa nova sala, nesse novo ambiente, eu lembro de uma cena que eu tava com a camisa social azul, e aí eu sentei lá na cadeira, e foi naquele momento que tá aqui na minha mente, agora eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Com as suas perguntas. Porque as suas perguntas me estimulavam por semanas. Eu passava assim a semana inteira pensando na resposta. Esse é o processo de terapia, né? Fora daqui. E outra coisa também,
tem um aplicativo que você me indicou, que é o Cogni. Nele, quando eu tinha uma emoção, eu sempre anotava. Tal hora eu tive tal emoção. Tal hora, e eu anotava tudo mesmo. E isso me fez muito entender o que eu sentia e o que despertava os meus sentimentos. Porque você projetava ali e você lia, né? Isso. Você podia acessar novamente para você entender o porquê que aquele sentimento estava tão aflorado, né? Às vezes a gente vive num tão automático que a gente não observa. Sim. O que desencadeia, por exemplo, um pico de estresse. O que sabe? E aí eu fui começando a me estudar com esse aplicativo, que também, eu vou te dizer, foi uma mão na roda pra mim, porque eu aprendi muita coisa ali. Claro, porque ele vai te direcionando, né, pra você perceber a situação que você tá sentindo, que você tá pensando, qual é a emoção, né, e qual é o desfecho disso, né? Então, Pois é. a terapia, ela te ensina, mas ela também te dá ferramenta pra você seguir sem a psicóloga, né? Isso. E aí quando, por exemplo, depois eu tinha um sentimento, eu falava assim, cara, deixa eu ler aqui. Eu tive um sentimento parecido com esse tal dia porque aconteceu tal coisa. E aí eu vou evitar passar por esse tipo de situação aqui. Por exemplo, falar com alguém. Se falar com alguém me desencadeia esse sentimento, eu vou evitar falar com esse alguém. No momento ali, eu só quero me livrar da dor. Você tinha seus registros, né? E você ia na fonte. Isso, depois eu ressignificava tudo com a pessoa. Depois, tá tudo bem entre a gente, cada um na sua vida, segue. Mas no momento eu só o quê? Isolava. Sim. Quero seguir aqui certinho, porque quando me desequilibra, a minha cabeça ficava tão bagunçada que eu já não sabia nem mais pra onde ir. Ficava meio que uma zona, assim. Sim. E isso me atrapalhava no lado profissional, eu produzia menos, eu dava muita atenção a coisa que eu não devia, e aí minha energia ia pra lá. Quando eu ia pro lado positivo, que era trabalho, aí já ficava, entendeu? Mas, no geral mesmo, assim, o nosso segundo período de terapia, pra mim, foi o mais importante. Foi o lado que eu mais evoluí, sabe? E o lado que mais me fez, acho que uma conversão de um Jorge adolescente para um Jorge adulto. Foi uma coisa que, graças a Deus, que aconteceu. Eu até costumo falar assim também, sabe? Porque os nossos sentimentos, as nossas dores, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse sentido tudo aquilo que eu senti. Sim. Então, por um lado, eu sou grato. Muitas vezes eu tô no trânsito, às vezes eu paro assim, Deus, obrigado. Obrigado por tudo, por eu ter sentido aquilo naquele período, por eu ter passado por aquela fase que eu achei que eu nem ia conseguir sair dali. Obrigado, porque se eu não passasse, eu não seria quem eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. E você, como você vivenciou tantas situações difíceis para uma criança, para um adolescente, para um jovem adulto, você acaba tendo muita empatia com o outro e com você também, né? Você acaba sendo mais generoso com você. Porque senão a gente percebe que as pessoas acabam se tornando muito mais críticas, né? Muito mais rígidas consigo mesmo, tá entendendo? Uma autocobrança que não tem sentido, né? De que eu tenho que ser o perfeito, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que produzir isso. Não. Você acaba sabendo que você já passou por tantas coisas que em algum momento você fraquejar ou você não conseguir, faz parte do processo. Né? Tá valendo, né? Diz assim, eu tô bem. O que importa é isso, você tá no teu eixo, né? Você não tá desorganizado, porque o trauma, né? E os gatilhos que o trauma não curado provoca, que é quando você falava assim, que você ia lá no Cogni e ficava olhando lá anteriormente o que tinha disparado aquilo, então são os gatilhos, eles estão na nossa mente, eles estão ali, né? É consciente, você sabe do que é. Você só não tem, no momento, a capacidade de pensar sobre esse sentimento, porque você está tão envolvido no que aquela pessoa provocou em você que você não pensa. Isso. E você não pensando, você reage. Por meio do choro, da raiva, da tristeza, do isolamento social, né? Isso prejudica tanto a gente, não só no lado pessoal, mas também que eu digo profissional, sabe? Porque quando a gente não tá psicologicamente equilibrado, que vem uma situação dessa que desvia a nossa atenção, a gente deixa de seguir um caminho que é o certo para dar atenção para coisas que não precisavam ter tanta atenção assim. E era aí que eu digo, eu vivia muito no meu passado. Eu vivia muito no meu passado. Eu me lamentava porque eu não tive pai. Eu via os meus amigos da faculdade, o pai ia deixar no colégio, na faculdade, ia buscar.
a alimentação, comia os melhores lanches, né? Eu não tinha. Então eu ficava muito nesse período do passado. Por que eu não tive um pai? Aprisionado, né? Aprisionado. E isso também era uma coisa que me machucava muito, que me fez sofrer demais, sabe? Eu vejo os meus amiguinhos do colégio, por exemplo, lanchando na cantina, e eu não tinha dinheiro para lanchar na cantina. Eu levava um biscoitinho e lanchava o biscoitinho, entendeu? São coisas que, querendo ou não, isso me machuca. Me machucou, na verdade, né? Hoje não, já ressignifiquei, já dei a volta por cima disso. Hoje, graças a Deus, estou muito bem. Mas no período, isso mexia muito comigo. Sim. Entende? São coisas que você quer estar encaixado ali na sociedade. Você se sentir diferente pela falta é difícil. Assim como pelo excesso também é difícil, né? A diferença muitas vezes nos causa exclusões, né? Você mesmo eu me acaba sentia se excluindo. assim, eu era muito seguro. Porque esse era um dos fatores, entendeu? Só que essa minha insegurança, ela refletia em relacionamento. Sim. Com a minha família, com meu irmão, com a minha mãe. Em vários fatores. Eu me achava inferior a muitas pessoas. Na verdade, quase todo mundo, entende? Por conta dessas coisinhas lá de trás. Da morte do meu pai. E essa vulnerabilidade estava no todo, né? Estava na escola, tudo, no relacionamento, né? Na família, né? Em tudo. E por que eu terminei, sei lá, 5 relacionamentos? Porque eu era muito seguro. Entende? E aí, graças à terapia, eu consegui enxergar isso. Eu consegui entender de onde vinham as minhas inseguranças, os meus medos, as minhas dores. E consegui dar a volta. Olha, tudo bem, eu passei por isso aqui, foi sofrido e tudo, mas ó, aqui é um outro Jorge agora. Eu não sou isso, Isso né? aqui não existe mais. Isso. Tá lá atrás, acabou, sepulta. Não traz pro presente, né, Jorge? Isso, exatamente. E aí foi o que eu digo, a importância da terapia para eu me livrar dessas coisas que eram tão pesadas que eu carregava comigo, entende? Então, as pessoas falam muito assim, tá sofrendo é falta de Deus, né? É falta de fé. Não é. O sofrimento, ele é inerente, né? A gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a um minuto. Então, assim, pode ser algo, né, que vai nos levar a um sofrimento grande. Essa tríade é Deus, família, né, o trabalho, são super importantes. E a terapia, e os profissionais que podem nos ajudar, né? A gente buscando essa ajuda. E eu te admiro muito porque você chegou muito jovem para um processo de terapia, mas muito idoso ao mesmo tempo. Era um jovem idoso, né? Acho que você já tinha assim, uns 70, 80 anos, né? Com a bagagem bem carregada, com muito sofrimento, né? Com muitos dissabores, né? Da vida. E você, que eu sempre admiro em você, às vezes que eu vejo as suas postagens, é a sua positividade, né? Mesmo assim, né? Mesmo assim, tá entendendo? Então, assim, mesmo com toda a minha história, mesmo eu não estando tão bem, mesmo a vida não sendo tão legal comigo, mas mesmo assim, eu vou seguir em frente, eu acredito, né? E você, provavelmente, hoje influencia muitas pessoas no teu trabalho, né? Sim. Eu observo e fico admirado. Poxa vida, que lindo, né? Assim, Deus ajudou, mas foi esforço minuto a minuto, porque eu acompanhei esse esforço minuto a minuto. Então, foram noites sem dormir, foram coisas que você deixou de adquirir, tá entendendo? Foram abriu mão de várias situações para você poder ter outras e chegar onde você chegou hoje. A questão mesmo é passar por situações que às vezes pode até ser constrangimento para você, pode não ser para outro, mas que passava. Então, o quanto que o seu sofrimento, né, não foi bonito assistir, nem ver, nem acompanhar, mas o quanto que o seu sofrimento é evidência de que as pessoas podem sim se superar. Né? Você se superou pela sua inteligência, pela sua capacidade de ressignificar, por decisões que você tomou na sua vida. E você hoje, com certeza, espelha aí muitos profissionais da tua área, principalmente, né? Que eu acredito que os maiores seguidores são da nossa área, né? E você colocando aqui a tua história, eu fico já pensando o quanto que você vai estar ajudando a sociedade, né, Jorge? Sim, você pensou sobre isso? Já. Até em palestra eu falo, sabe? Eu conto um pouquinho da minha história. Você falou sobre abdicar de coisas e eu abdiquei muita coisa, assim, porque eu não tinha escolha. Eu queria estar curtindo uma festinha? Não vou mentir, eu queria.
Sim. É muito legal estar com seus amigos, se divertindo. Mas eu não podia. E aí até falo, tem uma cena que tá na minha cabeça até hoje. Eu tava lá no meu consultório, eu ia trabalhar com estética já, né, frente. E eu ficava treinando lá, madrugada, assim, os meus amigos, aí vamos sair, tava, não dá não, cara, hoje eu tô cansado, e ficava lá. E aí vez ou outra eu olhava o Instagram, passava stories, eles lá se divertindo, aí eu mexendo no dente, aí a lágrima caindo, né, queria estar lá, queria estar lá, mas eu não posso. E assim, essas coisas que eu tive que abdicar, me trouxeram onde eu estou. Sim. E aí, outro fator, eu não me arrependo de não ter curtido tanto, nesse sentido, porque eu acho que a palavra curtir, ela é muito relativa. Hoje eu curto muito mais dando uma palestra, entende? Sim. Eu me sinto muito mais preenchido, sabendo que eu estou ajudando ali centenas de pessoas que estão me ouvindo. Então, pra mim, esse curtir hoje me preenche. E o curtir da época, talvez me preenchesse numa noite, mas no outro dia me esvaziava novamente. A ressaca, né? A questão moral também, às vezes, Não né? fiz nada de Passa produtivo. um pouco do que é normal, né? Então, esse fator hoje é o que eu fico muito grato por eu ter tido a cabeça que eu tive na época, sabe? De não ceder às coisas, os prazeres momentâneos. Fala um pouquinho, assim, você falou de não ceder, né, da cabeça que você teve, mas eu sempre percebi você muito focado. Muito. Muito focado. Então, assim, quando você falava assim, eu tô desenvolvendo tal coisa que você trazer pra terapia, vixe, vai dar certo, você vai bombar. Porque, assim, os cursos, eu lembro de você montando os cursos, né? Vai bombar, vai bombar. Então, assim, você sempre trouxe o foco como um ideal na sua vida, como um propósito, né? Você acredita e você investe o seu tempo, a tua inteligência, as suas emoções, né? O seu lazer no foco. Então fala um pouquinho assim, em que momento da tua vida essa questão de eu preciso focar, eu não posso me distrair, né? Começou a fazer sentido para você. Olha, tudo começou mesmo porque eu era muito magrinho. Vou te contar essa história. Eu era muito magrinho, eu sofria bullying no colégio, né? Olivia Palito, daí vai. E aí por ficar muito mal, entrei na academia. E eu vou falar pra você, a academia foi um divisor de águas na minha vida. Foi lá que eu aprendi a ter disciplina, foco, determinação e entender que nem sempre eu vou estar motivado, mas eu tenho que ir. Sim. E isso na academia eu trouxe pra vida de faculdade, vida de profissão. E foi quando eu comecei a saber que era o correto. Por exemplo, eu não sabia que eu estaria aqui hoje, onde eu estou na profissão, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Boa. Porque não tem como você fazer tudo certo, saber que você está fazendo certo, continuar sem ter pressa, porque a hora chega. Às vezes bate o desespero, meu Deus, eu estou me esforçando tanto, eu estou estudando tanto, estou fazendo tantas coisas, mas nada. Será que vem ou vai ser tudo em vão? Mas eu digo, vem. Não é no nosso tempo, mas vem. Porque hoje, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus, primeiramente, por me dar saúde para correr atrás das coisas e por me direcionar. Eu sinto que eu sou direcionado por Deus. A minha família até brinca comigo. Uma vez eu queria ser ator, né? E aí eu comentei com a minha família que ia trancar a faculdade para ser ator. A minha família entrou em desespero. Porque eles falaram assim, meu Deus, quem é que vai tirar isso da cabeça do Jorge agora? Ninguém tira. E eu realmente era assim. Até que eu pensei melhor, né, sobre ser ator e era uma coisa muito incerta. Eu não vou arriscar não, vou continuar aqui. E finalizei. Mas é o que eu digo, sabe? Você esperar pela motivação, às vezes nem sempre... Na verdade, nem sempre ela vem, mas você tem que fazer. Você tem que construir a tua história, é o que você está fazendo, né? E deve ter muitas coisas que você ainda quer construir, né, Jorge? Assim, você está num momento lindo da tua vida, mas não é onde você quer ficar. Você quer muito mais, né? E a projeção, ela depende muito disso, né? De você pensar positivo, de você focar, de você insistir, porque nem sempre vai dar certo, né? E é isso que faz, a sua determinação é que faz a diferença. E eu digo assim, eu sempre quero mais, não é nem pela ganância, é pelo desafio. Sim. De saber até onde eu posso ir e que não existe um limite, assim, de verdade. Se eu quiser, eu vou lá e faço e consigo. Aí eu vou pro próximo nível e vou. É pra me desafiar, entende? E nesse desafio você vai aprendendo também, né? Que nem sempre você vai conseguir na hora que você quer, vem as frustrações,
né, os erros, vem as pessoas, né, muitas vezes não apoiando, né, não acreditando no sonho, né, mas faz parte, Faz né? parte. Que bom falar com você, foi muito bom. Obrigado. Eu acredito que o tempo está se esgotando, né, e que a gente pode finalizar. Mas, Jorge, olha, parabéns. Obrigado. Tá? Parabéns. Você faz parte disso, obrigado. Eu fico muito grata de saber, né? Fico muito feliz em te acompanhar. E você, realmente, eu acredito na tua evolução ainda maior, né? Mas a sua energia, a sua força, a sua resiliência é o que faz toda a diferença, né? Então, que as pessoas que estão buscando se inspirar, que estão precisando de motivação, né? Ninguém motiva ninguém, mas um depoimento como o seu passa a ser algo, né? Que vai se interessar, que vai despertar no outro e dar, quem sabe, uma viradinha de chave, né? De que nós podemos tudo, né? E Deus nos ajuda se a gente fizer por onde, né? E tem uma frase que eu carrego comigo, que ela é assim: não há ninguém tão grande que não possa aprender e nem pequeno que não possa ensinar. Sim, eu aprendo tudo com todo mundo. Aprendi agora uma coisa com ele aqui. Ele focando aqui para ver se o microfone, sabe? A atenção dele. Aí eu fiquei assim, bacana. Eu aprendo com todo mundo. E eu digo muito que são nos encontros que nós evoluímos. Nós precisamos viver em sociedade, a gente precisa encontrar as pessoas, né? A gente precisa se relacionar. São nesses encontros que a gente evolui, que a gente aprende e que a gente deixa coisas boas, né? Deixa legado, deixa ensinamentos, né? Deixa uma palavra bacana que muitas vezes está salvando o dia daquela pessoa, né? Uma palavra. Então, muito obrigada, também. Viu? Agora nós vamos encerrar. Em breve vocês vão estar com um podcast maravilhoso para vocês curtir aí dezembro, né? E 2025 assistindo várias vezes, que eu acredito que vão curtir bastante. E muito obrigado, Jorge. Obrigado também pelo convite. Sempre que eu pensar em superação, vou pensar em você. Pense, me chame que eu estarei aqui. Ótimo. Muito obrigada, gente. Até mais. Até a próxima.